Começamos! Patrocínio. Tá gravando? Então, quando a irmã me pediu para falar alguma coisa, aproveitar assim, um intervalo que ia ter, né, das conferências do Padre Joaquim, eu inicialmente pensei numa conversa informal com a Mônica tinha mencionado sobre o filme do Rei Leão, né, e perguntou quais eram os problemas do filme do Rei Leão. Então pensei em falar alguma coisa, não especificamente sobre o Rei Leão, mas sobre todo esse contexto do mundo da ficção que entrou nos lares e como é que a revolução, através do mundo da ficção, também entrou junto nas casas. E analisando também uma viagem que eu fiz com a Eliane e com a Lourdinha, nós fomos à cidade de Betim e fomos no supermercado, e nesse supermercado tinha um pôster muito grande, uma foto antiga da cidade. A foto era de 1942. E nessa foto retratava uma missa que estava ocorrendo naquela ocasião, missa tridentina na rua. Eles fizeram um cartaz, né, dessa foto. Mas nessa foto a gente percebeu algumas coisas interessantes. Primeiro, que era uma missa tridentina. Segundo, que todo mundo bem vestido. Todas as mulheres usando saia, nenhuma mulher de calça. Todas as mulheres usando véu, todos os homens bem vestidos. Então a reflexão que se faz é a seguinte, né? Como foi possível, em tão pouco tempo, mudar tanta coisa? Então a resposta óbvia é o advento da televisão. Então, reservar esse pequeno tempo aqui para a gente falar um pouquinho desse mal, que é a televisão. E a televisão é um recurso audiovisual que foi inventado na década de 30, mas ganhou espaço a partir, né, da segunda metade do século XX. Então isso explica muito bem por que as mentalidades foram mudando tão rapidamente em tão pouco tempo. Nós não temos 100 anos dessa foto de 1942. E aconteceu aí um processo muito veloz que transformou a mentalidade das pessoas. E não foi por acaso, há uma intencionalidade nisso. Nós somos produtos de uma geração habituada com a televisão, habituada com os meios de comunicação cada vez mais, mais poderosos, o avanço da técnica, e a gente não percebeu como é que se deu isso. Mas há uma intencionalidade. Então, o primeiro ponto importante, que a gente não pode perder de vista, é que existe uma guerra. Então, há uma guerra. Essa guerra é uma guerra diferente, porque ela não se dá no campo de batalha. Ela não é uma guerra com armas, com soldados e com bombas, É uma arma que se passa dentro da nossa cabeça. O objetivo dessa guerra é conquistar as mentalidades. Alexandre Herculano foi um autor romântico da literatura portuguesa. Então, o romantismo entrou forte em Portugal a partir da década de 30, de 1830, quando teve aquela revolução, liberal em Portugal, que culminou com a volta, de Dom Pedro. Aqui era Dom Pedro I, lá ele assumiu como Dom Pedro IV, que foi péssimo, O irmão dele, o Dom Miguel, era mais ligado à igreja. Eles eram chamados de ultramontanos. E Dom Pedro era muito ligado à maçonaria e ao liberalismo. Então esse retorno de Dom Pedro a Portugal representa, a vitória dos liberais e da maçonaria. Então houve um confronto, um princípio de guerra civil, e pode-se dizer que a partir daí a maçonaria tomou conta de Portugal de forma bastante violenta. Então Alexandre Herculano participou muito ativamente, desse conflito, utilizando armas, Então depois ele vai dizer uma frase muito interessante. Ele diz que daí para diante estava na hora da maçonaria
os liberais, começarem a travar uma batalha, não mais usando armas, mas uma batalha pelas mentalidades, para dominar a inteligência das pessoas. E como é que ele vai fazer isso? Escrevendo. Então, no século XIX, o caminho para se conquistar as mentalidades das pessoas era através de recursos artísticos que existiam na época. Então, ou o recurso literário, através das obras de ficção, ou através da arte pictórica, a pintura. No entanto, no século XX, ele vai sofisticar a técnica e nós vamos ter o advento de três coisas aí que são muito importantes para a gente entender esse processo revolucionário. Primeiro, o cinema, o rádio e, sobretudo, a televisão. Então, essas três coisas entraram com muita força no século XX. Os católicos não estavam preparados para lidar com isso, e foram, de certa forma, sendo devorados por essa avalanche revolucionária. E as pessoas que promovem essas mídias, elas sabem bem o que estão fazendo. Então, existe assim, uma ingenuidade muito grande dos pais de família, das mães, de achar que aquilo que se vê na televisão, aquilo que se ouve no rádio, não muda a nossa mentalidade. E muda muito. Então, como é que a gente tinha um mundo católico antes da década de 50, e pouco tempo depois tinha transformado completamente ao que nós temos hoje. Então, a televisão, primeiramente, utilizando toda a força de comunicação que tem, e fez uma verdadeira engenharia social. Para fazer essa engenharia social, ela se valeu, sobretudo, da questão da ficção. Então, assim, isso é um tema vasto, para falar em pouco tempo aqui, fazer uma introdução disso, porque vai abarcar vários setores para falar de ficção, ficção audiovisual. Mas eu vou concentrar aqui em duas vertentes que são muito poderosas, e que subverteram a inteligência das pessoas por completo. A música e os filmes. Então, isso que eu acho que é importante na nossa aula aqui hoje, é alertar as mães e para tomar cuidado com aquilo que se veicula nos meios de comunicação. Essa revolução, utilizando esses meios de comunicação, rádio e televisão, atingiu principalmente as mulheres. E por que atingiu principalmente as mulheres? Porque as mulheres eram aquelas que ficavam no lar, eram as donas de casa. Os homens tinham seus afazeres, iam trabalhar fora, e de modo que essa revolução de televisão e rádio, ela vai ser dirigida inicialmente às mulheres e depois para os jovens. Então, nos jovens, ela vai ser avassaladora, a partir do final da década de 50, com a música, o chamado rock, o rock and roll. Então, é bom que se tenha assim, algumas noções sobre o que é o universo da ficção. O universo da ficção é algo que vai direto na nossa imaginação. E uma obra de ficção, ela pode ser boa quando ela tem uma conexão com a realidade. Então, quando a gente fala de algo ficcional, uma obra literária, ou um filme, ou um documentário, mas que isso tenha uma conexão com aquilo que é real, a gente pode tirar algum proveito disso. Mas é bom que se tenha muito cuidado, mesmo quando a obra ficcional tem conexão com a realidade, porque muitas vezes a mensagem que ela passa não está explícita. Às vezes é naquela mensagem implícita que a gente não percebe no primeiro momento que está o perigo. E essa gente que controla a mídia, eles sabem muito bem o que estão fazendo. Eles conhecem bastante a ferramenta que eles têm e eles sabem exatamente aonde que eles querem chegar. Então, é preciso que a gente conheça um monte de coisas
que a gente tenha um conhecimento de um monte de coisas para a gente poder conseguir conectar essas coisas e ver do que é que eles estão falando em alguns desenhos animados, ou em alguns filmes, ou em algumas novelas. Mensagem subliminar, por exemplo. A mensagem subliminar, ela no início estava sendo muito usada, e depois de um certo período não foi mais necessária, porque as pessoas já compravam a ideia. Então, por quê que a ficção ela é propícia para dominar a inteligência das pessoas? Por que as pessoas não resistem muito à obra de ficção? Porque a gente já está preparado para lidar com a ficção. Então, quando a gente vai ler uma obra de ficção, a nossa inteligência ela já está acomodada para lidar com aquele universo da ficção. O universo da ficção é um universo novo, é um universo inventado. E existem algumas regras na narrativa de ficção. E quando a gente vai ler uma obra de ficção, a gente já está preparado para aceitar aquelas regras. E por isso que a nossa inteligência ela não oferece muita resistência. Se a gente está num debate, esse debate político, ou um debate legislativo, tratando de questão de lei, a gente está mais pronto para responder. Agora, quando é ficção, a gente só aceita, porque a gente já aceitou as regras. Tem um exemplo muito bom que é a história do Chapeuzinho Vermelho, que é uma obra que tem um universo próprio. Quando a gente conta a história do Chapeuzinho Vermelho, a gente mesmo não se dá conta de que aquilo ali é um universo, porque a gente vai aceitando as regras do jogo. Ora, que mundo é que vive a Chapeuzinho Vermelho? É um mundo que o lobo um lobo que fala, o lobo que devora uma pessoa, e depois aquela pessoa sai de dentro do lobo inteirinha. Um lobo que a Chapeuzinho Vermelho, quando ele se disfarça de vovozinha, ela não consegue identificar se é um lobo ou se é a vovozinha. Quer dizer, que universo é esse que ela está? Lógico que não é o nosso mundo, mas, no entanto, a gente aceita esse universo. A gente aceita essa ideia muito facilmente. Então, o universo da ficção, ele tem uma série de riscos. E essa gente que controla o setor midiático, tanto de cinema, sobretudo as produtoras de Hollywood, como a gente vê a Disney, por exemplo, ela é cheia desses recursos para fazer com que a nossa inteligência vá mudando e aceitando certas ideias. E essas ideias, uma vez aceitas, elas passam a ser prática na nossa vida. Tem alguns exemplos, com relação a filmes. Eu vou fazer alguns exemplos aqui dos filmes até onde eu assistia, Os filmes mais recentes eu já não tenho assistido mais. Então, alguns filmes que são muito conhecidos. Por exemplo, Alien, o Oitavo Passageiro. Era uma trilogia de filme de ficção científica que misturava ficção científica com terror. Não sei se já viram esse filme. Então, do que trata esse filme? O filme é um filme dirigido por Ridley Scott, é do final dos anos 70 o filme. Do que trata o filme? É uma obra de ficção científica, E toda obra de ficção, ela manipula a nossa emoção, porque ela vai apresentando os personagens, e ela compõe um enredo e que você fica ali aflito, torcendo por determinado personagem. Na realidade, essa obra, Alien, ela tem um sentido subjacente que a gente não nota no primeiro momento, porque a narrativa envolve a gente de simplesmente um filme de monstro, mas ela tem algo que ela está dizendo para nós. Então, como é que é a história? Eles vão parar em um determinado planeta. Nesse determinado planeta, eles vão encontrar uma criatura. Essa criatura, ela se reproduz muito rapidamente. Não se diz exatamente como ela se reproduz. Mas ela põe ovos, como se fosse, por exemplo, uma colmeia, E esses ovos, eles têm um ser ali dentro desse ovo. E esse ser, ele necessita de um hospedeiro. Então, quando lá os tripulantes da nave chegam a esse planeta, eles descobrem isso, um desses ovos se abre e a criatura então ela salta sobre o capacete dele e aí fica ligada a ele
e eles voltam com ele para a nave e aquela criatura fica ali agarrada na face dele durante alguns dias. Ou seja, ela está incubando alguma coisa nele. Pela boca, né? Ela deposita alguma coisa nele. Então essa criatura ela necessita de um hospedeiro para ela se reproduzir. E aí, dado alguns dias depois, ela simplesmente morre, né? Essa criatura morre, mas o hospedeiro ficou. Dado alguns dias depois, o hospedeiro vai sair de dentro da pessoa, explodindo o peito da pessoa, explodindo o tórax da pessoa, né? Esse filme está passando uma mensagem abortista para nós. Porque e o objetivo era exatamente esse. Então, como é que a gente sabe disso? A gente vai fazendo, né, as conexões, né? O design do filme é criado por um cara chamado H.R. Giger, que era um satanista, né? Depois podem pesquisar. É um filme de fêmeas, porque o monstro, né, é uma rainha-mãe que deposita ovos. Existe a heroína do filme, que é uma mulher, representada pela Sigourney Weaver, né, Tenente Ripley. Então o filme se passa em torno da questão de que aquilo que a mulher gera, que nasce da mulher, destrói a mulher. Como se fosse esse monstro, que fica incubado ali dentro, num período de gestação, e quando ele nasce, ele mata o hospedeiro. Então o filme ele vai inculcando, muito lentamente, nas pessoas a ideia de que a gravidez é ruim, de que a gravidez leva à destruição da mulher. Então o filme é do final dos anos 70. Então é por isso que a gente vai vendo que a partir disso a gente vai tendo uma aceitação da prática do aborto cada vez maior. Então, inicialmente a gente não consegue fazer essa correlação simplesmente vendo o filme, mas é necessário que a gente entenda de um monte de outras coisas. Então, uma recomendação que eu faço é sempre, quando for algum filme que interessou, ou que a criança quer ver, né, faz uma pesquisa sobre quem é que está por trás do filme. Quem são os diretores do filme? Quem são os roteiristas do filme? Qual é o estúdio que é o produtor do filme? Faz uma pesquisa sobre essas coisas, entende? E não é difícil, ter na internet hoje, não é difícil fazer essas correlações e fazer essas conexões. Então tem um estudo muito bom sobre Alien, o Oitavo Passageiro, chamado O que há verdadeiramente por trás das cenas de violência dos filmes de ficção. Eu tenho esse estudo, depois eu posso postar no grupo, né? Vale muito a pena ler. Ele faz análise não só desse filme, mas também da obra do Aldo Huxley, chamado Admirável Mundo Novo. Essa obra do Aldo Huxley também trata exatamente disso, né? De uma humanidade em que é proibido a procriação, a não ser in vitro, em laboratório. Então é uma ideia abortista que vai sendo disseminada, né, ao longo de poucos anos. Então, 10 anos depois, as pessoas já estão aceitando. Outro filme, um filme chamado Blade Runner, Caçador de Androides. Esse foi um filme dos anos 80, é um chamado filme cult, né? Esses filmes de ficção, eles sempre traçam um retrato do futuro muito ruim, né? O futuro da humanidade sempre muito ruim. Por quê? Porque tende a ver o ser humano como algo ruim para o mundo. Há pouco tempo saiu um filme também com Keanu Reeves, né? Baseado na obra de Isaac Asimov, chamado O Dia que a Terra Parou. Então vem lá um alienígena do espaço para eliminar o ser humano da face da Terra, porque o ser humano está como um parasita destruindo o planeta. Então tem essa questão ecológica por trás disso tudo, né? Então é necessário destruir o ser humano para que o planeta sobreviva. Então esse filme do Blade Runner é um filme futurista sim, e nesse filme eles tinham desenvolvido a inteligência artificial. É um tema muito recorrente nas obras de ficção, essa questão da inteligência artificial. Então eles tinham desenvolvido androides, né? Só que não usando máquinas, não usando peças e engrenagens mecânicas, mas usando tecidos orgânicos. Então eles fizeram seres humanos. Só que eram seres humanos, né,
sem alma. Então eles tinham lá, cada série de androides dessa tinha um tempo determinado de vida. Então acabou o tempo determinado de vida, eles simplesmente morriam, entendeu? E eles usavam esses androides para explorar outros planetas, porque esses androides tinham uma capacidade física muito acima da capacidade humana. No entanto, quando chegasse aquele tempo estipulado de vida, eles simplesmente eram desprogramados, eles morriam. Então o que acontece? Esses androides fazem uma revolta contra os seus criadores. Por que eles fazem uma revolta? Porque eles não querem morrer. Porque uma vez que eles morrem, eles simplesmente morrem, porque eles não têm alma. Então isso é uma maneira do filme dizer para nós que Deus é assim com a gente. Então eles se revoltam contra o Criador, porque é uma maneira de dizer assim, Deus fez isso com vocês, Deus criou vocês, dotou vocês de dons extraordinários, mas no entanto vocês não têm alma, quando vocês morrerem acabou. Então é uma maneira de fazer a gente odiar Deus, entende? O Titanic, todo mundo lembra do Titanic, né? O Titanic é péssimo. Por que é péssimo? Primeiro porque trata-se de um adultério, a personagem principal do filme é uma mocinha, como chamava? Rose, né? A Rose. Era uma mocinha muito avançadinha, muito avançadinha, péssimo exemplo, que era contra tudo que era tradicional, gostava de tudo que era moderno, arte moderna, tal, tinha lá os quadros de Picasso que ela tinha. E a trama central do filme é o adultério, porque ela não quer o cara com que ela vai casar e ela passa a trair ele com o tal do Jack, que era um aventureirozinho lá. Então fica todo mundo torcendo para o adultério dar certo, entendeu? Quer dizer, um filme péssimo, que transmite uma ideia péssima. Exatamente. Não, e que nem teve a história do ideal, não teve esse ideal. Nada disso. O Jack, se fosse realidade, o Jack morreu, foi pro inferno. O Jack foi direto pro inferno, né? Eu me lembro que na época que eu assisti o filme eu fiquei chateado. Mas ela era casada com o outro? Ela era prometida a ele, era noiva dele. Eu fiquei chateado quando eu vi o filme, eu não sabia de nada disso, mas fiquei chateado foi porque a Rose, depois de idosa lá, ela jogou o diamante no mar. Tudo isso pra nada. Jogou o diamante fora. Diamante era a coisa mais valiosa. Ela estava com ela o tempo todo. O pessoal gastando dinheirão para poder achar o diamante. Pois é. Então isso vai fazendo a gente, aderindo a certas ideias que são totalmente contrárias a Deus. A gente vai aderindo a essas ideias. Então você podia falar o ghost é péssimo, é espiritismo. Então eles põem. Como eu chorei. A gente podia falar aqui, passar, uma tarde inteira falando, dando vários e vários exemplos, novelas. Tem lá a mudança de hábito. Aí entra lá uma cantora de cabaré, Então ela está fugindo da polícia, ela entra no convento e lá no convento ela subverte todas as freiras, ensina as freiras a se comportar de forma mundana e a gente fica torcendo para as freiras ficar daquele jeito. E a errada é a amada superiora. Então o que eles fazem? Eles cativam a nossa inteligência, manipulando nossa emoção, criando um personagem. Esse personagem é um subversivo, é um vigarista, é um bandido, mas eles fazem a gente gostar do personagem. Tem um filme também que trabalhou muito a adolescência da gente, que foi Meu Primeiro Amor, né? Meu Primeiro Amor é duas crianças. Aí tem uma menina que se tornou meu professor. Uma coisa horrorosa. Tem um filme também que era não me lembro agora o nome, não me recordo. Eu sei que a história é a seguinte: é um rapaz que ele sofreu um acidente e ficou tetraplégico, e aí ele fica hospitalizado lá,
E aí uma mocinha contratada para trabalhar ali para cuidar dele. Como era antes. Exatamente. Então a história do filme é centrada na questão do suicídio, na questão da eutanásia. E aí ele acaba convencendo ela de que aquela vida não vale a pena ele viver daquele jeito. E ela acaba aceitando o suicídio dele. E nós também. A gente vê no filme, a gente começa a se convencer de que numa situação daquela o melhor fazer mesmo é morrer. Entendeu? Eu também pensei. Aliás, como essas pessoas, a moça que foi contratada, como ela viu a mãe, né, percebeu que ela seria uma coisa boa para o filho, até viajou com ele, tentando fazer com que ele mudasse, porque a mãe nunca aceitou. E ela, aos pouquinhos, ela vai... E o pior de tudo é que o filme, assim, o filme tem uma fotografia boa, o filme é bem caprichado e tudo isso, as coisas vão envolvendo a gente, aí tem aquela musiquinha de fundo. E aí a gente vai comprando a ideia, e aí aquela resistência que a gente tem à ideia do... Já começa a pensar, né? Exato, a gente já começa a pensar, bom, nesse caso aí... exatamente. E aí... Mas essa gente que escreve essas coisas, né, eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que estão numa guerra contra nós. Nós é que não sabemos, mas é bom que a gente saiba. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Por exemplo, a novela. Eu me lembro de uma novela na Rede Globo chamada Roque Santeiro. Essa novela fez muito sucesso nos anos 80, né? Então, qual era o tema dessa novela? É uma novela do Dias Gomes. O Dias Gomes é comunista, era marido da Janete Claire, que era outra novelista da Globo. Então, como é que você vê as pessoas hoje, os católicos de hoje, como é que eles se tornaram comunistas sem se darem conta? Eles não precisam ler livro de Karl Marx. Eles não precisam ler nenhum teórico marxista. Simplesmente assistindo essas novelas da Globo, vendo esses filmes, se tornaram comunistas. A história do filme passa numa cidadezinha chamada Asa Branca, uma cidadezinha do interior, uma cidade fictícia, e lá aconteceu, né, um milagre. Então tem um milagreiro na história. Então esse milagreiro provocou que houvesse uma onda de turismo na cidade muito grande. Então o que acontece? Os poderosos da cidade, que era o coronel, o prefeito e o comerciante, vendedor de medalhas, chamado Zé das Medalhas, né? Eles faziam tudo para que essa história do milagre continuasse. E tinham a ajuda do padre velho, né? Olha só. Então o que acontece? O que eles estão dizendo para nós? Que, primeira coisa, que a igreja mente, que toda essa história de milagres é falsa, que isso é feito para quê? Em comum acordo com os poderosos, exatamente, porque aí gera divisa tanto para o prefeito, quanto para o coronel, que mantém o povo ali sob o controle dele, quanto para o comerciante, que vende as medalhas e os santinhos, né? E na realidade, no final da história, o tal do santo milagreiro era uma farsa mesmo, porque ele não tinha morrido coisa nenhuma, e ele volta, e na verdade ele tinha roubado, era um relicário. Ele saiu roubando o relicário, e aí depois foi considerado como uma espécie de Marte que morreu em combate com os ladrões. O ladrão era ele. Então, e aí na história tem um padre, que é Teologia da Libertação, que era o padre Albano, que só andava de calça jeans, não usava batina, e ele que era o bom, Flávio Cavalcante, ele que era o bom da história, e ele era apaixonado pela filha do coronel, entende? Então ele tinha lá um rabo lá de saia com a filha do coronel, e a gente fica torcendo para esse padre, porque ele que é o bonzinho da história, o outro padre. E outra coisa, tem o núcleo de beatas na história, são aquelas senhoras que rezavam o terço e tal, iam para as procissões. Essas eram todas hipócritas e fofoqueiras. E as boas da história era justamente a do bordel. As do bordel eram humanas, faziam caridade e tal, entendeu? Cuidavam tão bem dos maridos, né? Exatamente. E as mães a gente adorava essas novelas. Então a pessoa vai bebendo desse veneno. Exatamente. E para a gente consertar isso agora, tinha uma outra novela de um autor chamado Silvio de Abreu. Esse Silvio de Abreu, ele deu uma entrevista para a revista Veja, e aí nessa entrevista, puxa vida,
Professor, fala dos filmes infantis. Isso, em 4 minutos. Não, mas Em 4 é horrível. A Lourdes faz assim, levanta pra aqui. Eu tinha muita coisa para falar, eu separei um monte de coisa aqui, né? Os filmes infantis, vou dar um exemplo aqui de um que é o Vida de Inseto. É um filme comunista. Vida de Inseto ou é Formiguinhas, não me recordo bem. Eu sei que tem lá no formigueiro, né? Os formigueiros são aquelas formigas operárias ali que trabalham, né? E aí uma delas não aceita aquela condição social dela, né? E ela sonha em sair dali e conhecer o mundo, né? É o chamado insetopia, né? Então, a criança assistindo isso aí, pelo comportamento do protagonista da história, aquele comportamento vira um padrão para ela. Mesmo que ela não entenda a ideia comunista por trás da coisa, mas a maneira como aquele personagem se comporta, e ele é o herói do filme, ele passa por um monte de peripécias, ele sempre se sai bem, né? Então a criança toma aquilo como um exemplo, né? Esses filmes de super-heróis, por exemplo, são péssimos, cheios de ideias, né? Cheios de ideias gnósticas, né? E as crianças vão absorvendo isso. E o Bob Esponja, que é maçonaria política? O Bob Esponja ainda tem, né, a questão também LGBT, né, que está por trás. Isso está muito presente nos desenhos animados hoje, né? Toda essa questão. O filme Frozen. Adolescentes LGBT. O filme Frozen já dá um indício, né? Porque tem aquelas duas ali, a Elga e não sei quem, que fica com os olhares meio atravessados. Então, mas depois eles dizem que não são, entendeu? Não, porque eles fazem isso, eles vão já. Isso que eu ia falar da novela do Silvio de Abreu. Eles jogam primeiro, entendeu? E eles vão fazendo um laboratório. Depois que a coisa vai dando certo, eles vão, né? Vão ampliando. Essa novela do Silvio de Abreu, ele tinha feito personagens, né, LGBT e tinha tido uma rejeição do público, lógico, né? Nos anos 90 as pessoas ainda não estavam preparadas para isso aí também. Então, o que ele faz na novela seguinte? Na novela seguinte, a novela chamava A Próxima Vítima. Então, nessa novela, ele introduz dois personagens, o Sandrinho e o Jefferson. Eu lembro de tudo, né? Era novelista, né? Também. Nossa, professor, e a viagem? A viagem é escrita. Aí o Sandrinho e o Jefferson eram dois amigos que moravam juntos. E eram as melhores pessoas da trama. Então, os novelistas ficavam ali, né? Os noveleiros ficavam assistindo aquilo e foram desenvolvendo uma simpatia com o Jefferson e o Sandrinho. Aí lá pro capítulo 100 e tanto, aí revela-se que os dois são um casal de homossexual. Só que aí as pessoas já aceitaram a situação. Não, mas eles são tão bons. Exato. Já aceitaram a situação. Eu ia falar também sobre o Rei Leão. Aí você tem que ver o seguinte: primeira coisa a fazer é ver quem que escreveu o Rei Leão. Roteirista. E o roteirista. A roteirista é uma mulher, é Linda alguma coisa, não me recordo do sobrenome dela. Depois pesquisa lá na internet lá, Linda alguma coisa. É a roteirista de O Rei Leão. Ela é a mesma que escreveu o roteiro daquele filme Malévola, que é com a Angelina Jolie. Exatamente. Então por aí você já vê que há algo. Então o que tem por trás do Rei Leão é a ideia panteísta. Me lembro que tinha uma música do Elton John nesse desenho, que era o ciclo da vida. Né? E essa ideia do ciclo da vida, a ideia panteísta de que existe uma conexão, uma ligação, né? Tudo está conectado. É mais ou menos o que eles disseram no Sino da Amazônia. Né? Eles colocaram lá na igreja de Santa Maria Transportina uma foto de uma mulher, né, indígena, dando de mamar para um neném e para um animal. Eles colocaram, né? Tudo está conectado. Então tudo está conectado. Qual é o problema dessa ideia do ciclo da vida? A primeira coisa é desumanizar o homem. Quando eles humanizam muito, né, os animais, eles desumanizam o homem. As vozes de humano. Exatamente.
Então eles atribuem certas qualidades, né, aos animais. Os desenhos animados fazem muito isso, né? Eles atribuem certas qualidades aos animais e ao mesmo tempo eles desumanizam o homem. Ou seja, como desumanizam o homem? Eles nos reduzem a animais. Nós não somos como os animais, não somos como os animais, né? Nós temos um corpo animal, mas nós temos uma alma imortal. Os animais têm corpo e alma mortal que morre junto com eles. Essa é a doutrina católica. Então, nós não somos como os animais, não estamos conectados com os animais. Nós estamos conectados com os santos no céu, né, quando estamos em estado de graça, comunhão dos santos. Mas conectado com os animais, não, essa ideia de que existe um ciclo da vida, que está tudo ligado, né? Um ciclo sem fim. Ciclo sem fim. Para dizer que... Para voltar à ideia de que existe, né, a Mãe Terra, que nutre todos nós. Veja aquele filme, aquele desenho animado péssimo, horroroso, que dá medo, chamado Irmão Urso. Ah, nossa, aí... No Rei Leão eles fazem o leão comer inseto. Pro leão não comer animal. Ou seja, jamais aquele leão ia sobreviver, né? Porque o bicho é carnívoro. É uma coisa contra a natureza, né? Contra a natureza. O animal não tem vontade, né? O animal ele age por instinto, né? Ele não tem a vontade. Ele vai naquilo que a natureza dele manda. Professor, então pra fechar, porque já acabou mesmo. Acabou. Coloca filme pra criança, não coloca que pra criança ficar quieta. Pois é. Olha, a coisa é o seguinte, primeira coisa, né? É procurar sempre manter o contato com a realidade. A gente precisa amar a realidade, porque amando a realidade a gente ama o mundo. O que a ficção faz com a gente? A ficção faz a gente odiar o mundo de duas maneiras. Primeira, fazendo um mundo muito ruim nas obras de ficção, né? Transformando o mundo numa coisa muito ruim, como por exemplo o realismo, né, fazia na literatura. Então faz um retrato de que o mundo é muito ruim, o mundo é péssimo e faz a gente não gostar do mundo. E o outro lado é o que faz o romantismo, traçar um universo que não é o universo real, mas esse sim, né, é um universo ideal, um universo onde tem os seres são mágicos, onde é tudo colorido, tudo é muito bonito, todo mundo voa e tal. Então aí faz a gente achar o nosso mundo chato. E quando a gente vai muito numa obra de ficção dessa, a gente passa a achar a realidade ruim. A gente fica querendo, exatamente, a gente fica querendo aquele mundo. Então as crianças têm que ter contato com a realidade, tem que ter brinquedo que lida com a realidade. E se tem obra de ficção para as crianças, a gente tem que buscar obra de ficção que tenha conexão com a realidade, que faça analogia com o real. Não esses mundos, esses universos, né, fantasiosos, que isso mexe muito com a imaginação da criança. E quando mexe com a imaginação da criança, eles enfiam uma doutrina, entendeu? E essa doutrina ela vai corromper nossas crianças. Nós temos muita preocupação com o alimento dos nossos filhos, né, com o externo, né? Mas a gente precisa se preocupar principalmente com a alma deles, com aquilo que vai alimentar a alma deles. Então essas más ideias por trás dos enredos dos filmes de ficção, elas destroem as crianças.